Quem está com a gente, mais uma vez, queridíssimo nutrólogo clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado, boa tarde. Carol. Boa tarde a todos em casa. Também recém-chegado da Bahia. Tá com aquela cor de saúde, que beleza. Dr. Roberto até deixou aí uma barba, um cavanhaque. Todo mundo elogiou, né, Dr. Roberto? Ele recebeu muitos elogios, tá aí, ó. E hoje ele vem pra gente fechar esse assunto, responder essa pergunta que a gente já colocou aqui. Metabolismo lento versus ganho de peso. Metabolismo lento... que leva a fadiga. Fadiga, cansaço, preguiça. É uma soma de várias coisas, né, Carol? Falta de vontade, né? Tudo isso vira falta de vontade. Ah, não tenho vontade de fazer nada. Ah, não tenho vontade das coisas básicas, sair da cama. Aquele cansaço que te acompanha diariamente, é terrível, né? Além do ganho de peso, que é uma consequência de desbalanços metabólicos, né, Carol? Desbalanços hormonais. A gente já falou, né, há 15 dias atrás do cortisol, na influência disso. Falamos da resistência à insulina, que também é um quadro que leva a fadiga, também ganho de peso. E hoje a gente vai encerrar falando da tireoide, né? E falando dos declínios hormonais que todos nós vamos ter, homens e mulheres, a partir dos 30 até os 40 anos, a gente inicia os primeiros declínios hormonais. Mas isso não quer dizer que seja doença. Mas vamos falar de como diminuir o impacto disso tudo, na questão da tireoide e do declínio hormonal, não só, né, com uma avaliação médica específica, mas como colocar também os alimentos a nosso favor. Então, alimentos podem ajudar e outras estratégias que você vai contar. Exatamente. Vamos lá, primeiro assunto vamos falar na tela. Da tireoide. Eu acho que o primeiro que tá é o dos hormônios. Vamos ver. Na tela, então, Mar. Tá. Aí. A primeira queda. Então, hormonal. Vamos começar pela queda hormonal. Gente, pasmem, a partir dos 30. É um programa de computador instalado que vai rodar para todos nós, Carol. Não tem jeito. A gente tem que... primeiro, os hormônios atuam em quê? Os hormônios atuam no funcionamento de todas as nossas células. Cada célula do nosso corpo recebe estímulos para que funcione. Desde o oxigênio, a glicose, os minerais, as vitaminas. E para que tudo isso consiga atuar de maneira coordenada e a célula realmente se multiplicar e cumprir as suas funções, o estímulo hormonal é fundamental. Por isso que a gente precisa dessa produção. E se a gente não começasse a ter uma taxa progressivamente menor na produção dos nossos hormônios, talvez a gente vivesse um pouco mais, a gente envelheceria mais lentamente. Então tem que haver o declínio hormonal para que as células se degenerem ou comecem a ter uma ação menor ou menos eficiente, se renovam de maneira mais lenta e se inicia aí o processo de envelhecimento e até o nosso óbito, que um dia vai chegar. Sim. Né? A gente não vai Isso ficar é a para única semente. coisa que a gente tem certeza nessa vida, não né, tem doutor? jeito. É só que o que a medicina passou a se preocupar? Declínio hormonal vou começar a produzir menos hormônios do que eu produzia até então. Só que a gente não inicia o declínio de todos os nossos hormônios ao mesmo tempo, seria catastrófico. Tá. Existe uma cronologia, qual é o eixo hormonal que começa a declinar primeiro, qual vem depois de um tempo, qual outro eixo vem na sequência, até a gente culminar com os últimos declínios, que é o que a gente está mais acostumado a falar, né? Que seria a menopausa na mulher, que é o declínio do estrogênio e da progesterona, o ovário involui e não produz mais esses hormônios, a mulher cessa a menstruação, e é a menopausa, que é o último declínio, na verdade, e o homem entra na andropausa, que seria um declínio mais acentuado da testosterona. Esses são os últimos, só que os primeiros começam em outras glândulas. A gente tem uma glândula chamada suprarrenal, que produz vários hormônios, que viram inclusive outros. É uma glândula, uma fabriquetinha, inclusive o próprio cortisol é produzido na suprarrenal. A suprarrenal produz na mulher a progesterona, o estradiol também, no ovário, um pouquinho, alguns precursores, no homem também, alguns hormônios. E é esse primeiro eixo que dos 30 aos 40, muito raramente depois disso, dificilmente, vou iniciar meu declínio aos 50 anos. Eu começo dos 30 aos 40. É fisiológico, é normal que o declínio ocorra, desde que ele seja bem suave, Carol. Bem lentinho ao longo de várias décadas. É uma matemática. Eu produzia 1000 moléculas de um hormônio aos meus 30 anos, caio para 900. Mas fico 900 até meus 40 anos. Os 40 cai para 800 e fica até os meus 50 anos. Mas o que você tem visto no consultório? O que a gente vê é uma influência. Aí entra a questão ambiental, Carol, sem dúvida, uma influência muito grande. Primeiro, o nível de estresse que altera a produção do cortisol. O cortisol é um hormônio que, quando você está sob estresse, ele é produzido em níveis maiores. Para a produção do cortisol, existem hormônios que são roubados para que se vire cortisol. A própria suprarrenal utiliza. Um hormônio chamado dehidroepiandrosterona, ou DHEA,
que também é uma matéria-prima para outros hormônios. Então, é um roubo metabólico. O estresse está intenso, noites mal dormidas, estresse físico, estresse emocional. Cobrança. Né? Isso pode fazer o cortisol se elevar e roubar muitos precursores de outros hormônios, e você começa a ter uma taxa de hormônio que até então seria esperada X para a sua idade. O esperado seria estar em 900, está em 700, está em 600, um declínio muito acentuado. É como se a gente pegasse, então, uma paciente, uma mulher de 30 e poucos anos, com uma condição hormonal de uma mulher de 50 e tantos anos. Sim, o que seria esperado, é mais ou menos isso. Ela está hoje com um nível que estaria daqui a 20 anos. Esses declínios muito acentuados, Carol, geram não só a fadiga, que é uma queixa frequente em consultório, cansaço, fadiga, indisposição, diminuição da força física. Tem hormônios que também atuam na nossa força física. Um hormônio chamado IGF-1, que atua na nossa massa muscular, ele começa também a declinar, às vezes, um pouco mais precoce, já a partir dos 30, 40 anos de idade. Isso, doutor Roberto, sem que a gente faça nada fisiologicamente. Fisiologicamente. O estresse, o declínio vai ocorrer, ele só não pode ser mais rápido do que seria o programado. Tá. E os fatores ambientais que fazem com que eles sejam mais precoces são o estresse, seja físico, emocional, todas as substâncias que impedem que um hormônio atue adequadamente numa célula. O hormônio ele leva uma mensagem para uma célula, bate numa portinha e essa portinha se abre e o hormônio diz para a célula o que ela tem que fazer. É o hormônio que coordena o funcionamento celular. Entendi. Existem substâncias que a medicina chama de disruptores endocrinológicos. São substâncias químicas que atrapalham o hormônio acoplar no seu receptor. Então, os agrotóxicos, então tem os cianobióticos, os cianoestrógenos, o bisfenol A, toda essa química ambiental que a gente tem contato, que também dificulta a ação hormonal. E a produção pode continuar a mesma, mas a ação do hormônio está menor. Mas eu queria entrar num momento chave, desse nosso declínio hormonal. Entendi. Quando a gente começa a perceber que isso pode estar ocorrendo? Então, a pessoa vai estar cansada, desanimada, mas os exames clínicos, então, e os exames complementares, os exames de sangue, são de extrema importância? Sim, porque a gente tem que fazer uma coisa que na medicina a gente fala, associar o sintoma com o dado do laboratório também, dos exames, associar a clínica com os exames laboratoriais. Só que a gente fala na medicina, e quem é clínico geral sabe disso, a gente fala o sintoma é soberano, a clínica do paciente é soberana. Ou seja, se ele queixa de fadiga constante, de uma perda de vigor, de diminuição de força física, diminuição de libido, perda da qualidade do sono, ganho de peso com facilidade, perda de peso com dificuldade, poxa, alguma coisa não está correta. Aí você vai no médico e, se não houver uma avaliação mais abrangente, não adianta ficar só no superficial. Hemograma, glicemia, colesterol, triglicéridos, TSH, TGO, TGP, legal, isso é o básico que a gente tem que pedir mesmo. Mas tem que haver um aprofundamento na dosagem de mais dados. Hoje a medicina tem mais dados, mais exames que podem ser feitos e nem sempre estar no limite entre o mínimo e o máximo que o laboratório manda como referência para o médico se basear. Essa referência é importante até para excluir patologias, Carol. Porque tem doenças onde uma glândula ou deixa de produzir ou produz excessivamente o seu hormônio. Então é óbvio que o laboratório manda, essa glândula pode produzir de 10 a 100. Se tiver 10 mil, é uma hiperfunção glandular. Está produzindo muito mais do que deve, isso é patológico. É uma doença. Não é fisiológico, isso é doença, é uma doença. Agora, se tiver entre o mínimo e o máximo, normal, e o paciente com sintomas, às vezes ele está no limite inferior da normalidade. Ele está dentro de uma média considerada ainda razoável, mas lá embaixinho. Então isso, associado a sintomas, o que se faz hoje, muitos médicos no mundo fazem, no Brasil também, a gente chama de modulação hormonal, que é tentar estimular a produção para voltar no nível considerado fisiológico para a idade dele. E não ficar acima do máximo permitido. Isso pode ser feito de maneira natural, com alimentação e com onde eu vou linkar um também. pouco, sim. A gente pode ter degraus de ajuda para o paciente, onde entra também a alimentação, eu vou dar algumas dicas, entra a suplementação quando necessário, de fitoterapia, e entra também entram os bioidênticos, que são hormônios de uma nova geração, geralmente na forma tópica, que são cópias mais fiéis do hormônio que a gente produz, isso é mais fisiológico, se diminui muito o risco de câncer, como é o medo não é nenhuma reposição hormonal, a gente repõe aquilo que o corpo não está produzindo. Então a mulher vai repor hormônio na menopausa. Modulação não é propriamente uma reposição, é uma correção de um declínio que está muito acentuado
para a sua faixa etária. Na música se usa muito o termo modular. Estou cantando num tom acima, modulo um tom para baixo. Para cantar no tom, hormônio não se deve errar na mão. Se pode dar hormônios para fins lúdicos, de rejuvenescimento, para ficar forte, para ficar seco, para sarar. Isso é o uso totalmente deturpado de um conceito que é sério na mão de médicos sérios. Não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, a modulação hormonal é feita para ser maneira segura. Para ser segura através de uma avaliação médica, criteriosa. Não se usa sem qualquer tipo de critério, seria totalmente impróprio. E a gente não adianta também só fazer a modulação se o estilo de vida também não for modificado, Carol. Não vai adiantar. É o conjunto da obra que funciona, onde entra a alimentação. Vamos falar um pouquinho? Aqui você trouxe alguns elementos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para entender que eu posso atuar. Bom, óbvio, se eu estou me sentindo todos os sintomas que eu referi, né, agora, anteriormente, procure teu médico, faça exames e converse com ele sobre o que está acontecendo. Mas se a gente viu tudo isso, o estrogênio caiu, o DHA Tem o primeiro, caiu. O DHA cai, às vezes a pregnenolona também, não se dosa tanto pregnenolona no sangue não, mas dihidroepiandrosterona, DHA se dosa, testosterona, próprio a progesterona, o estrógeno, o IGF-1, que é um hormônio que depende do hormônio de crescimento do GH para ser produzido, também pode sofrer declínios então, acentuados. Então, se produz pouco, o GH produz pouco desse hormônio. O IGF-1 cai em quantidades extremas. E uma coisa a gente não falou de quem faz o uso de anticoncepcionais de pílula, né? Isso pode também influenciar. Tem perguntinha sobre... Eu acho que coloca a perguntinha, Má, por favor. Vamos aproveitar e já vai entrar. daqui a pouco para os alimentos. E já vamos para os alimentos. Olha, um beijo para Andréia. Obrigada, Andréia. Quando uma mulher toma pílula anticoncepcional, por muitos anos, os hormônios podem ficar, então, desregulados. O que faz a pílula quando a gente está falando desses hormônios? Vamos lá, Carol. Quando a gente produz... Volta o quadrinho, pode sim. A resposta é que pode trazer algumas alterações, sim. Hoje existe uma gama maior de anticoncepcionais diferenciados, em doses menores, que o próprio ginecologista prescreve para fins de cada caso, né? Quando é para tratamento de um ovário policístico, não tem muita opção. Você vai ter que usar, independente das consequências que podem vir no futuro. Mas para fins de anticoncepção, só para não engravidar, é que pode ser questionado se você quer esse método, né, usando anticoncepcional, via oral, em cápsula, ou se quer outros métodos, como o DIU, que tem um impacto hormonal menor. Mas, de qualquer forma, os hormônios, Carol, eles não chegam da sua fábrica, que é a glândula, até a célula. Existe um caminho, tá? Ele não é produzido e sai no sangue nadando para procurar o seu receptor, não. Ele é levado por um transportador. Existem hormônios que transportam, eu comparo, que você está no ponto de ônibus, é o hormônio para um ônibus, entra um monte de gente, ele vai te levar para um destino. Isso. Tá? Quando chega no destino, abre-se a porta, os hormônios saem e acoplam no seu receptor. Essa substância transportadora de hormônios, a gente produz no nosso fígado. E ela que transporta vários hormônios esteroides. A testosterona, o estrógeno, a progesterona, todos eles. E quando você toma um anticoncepcional sintético, o corpo entende, nossa, tem mais hormônios no meu sangue, então eu vou precisar de mais transportador. Então, existe uma proteína chamada SHBG, que a gente dosa, né, que vem muito alta para mulheres que tomam anticoncepcional. Essa proteína, esse transportador, deixa os hormônios entrarem, só que quando muito alto, ele não para no ponto, não. Muitas vezes ele deixa o hormônio dentro do transportador e não fica na forma livre. Chega no ponto onde tem que descer, eles ficam presos lá dentro. Puxa vida, aí dá queda em tudo. E você começa a ter repercussão de um declínio hormonal precoce por anticoncepcional. Eu vou dar um recado, já volto. Na volta a gente vai falar dos alimentos. E, doutor Roberto, eu sei que você adora, assim, nós não vamos entrar numa polêmica. Jamais vou entrar em polêmica, muito menos colocar aqui nossos convidados em situações aí difíceis e tudo mais nesse sentido. Mas o DHEA é um hormônio que não é liberado no Brasil na sua suplementação. Por isso que a gente vai falar de uma parte de alimentação e até entender o que pode ser feito, já que aqui no Brasil não está liberada a suplementação. Fora é liberado, né? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Porque as pessoas viajam, observam que fora é possível comprar, suplementar, e aqui no Brasil não é. Na verdade, depende da legislação de cada país, Carol. Lá nos Estados Unidos, eles classificaram, na verdade, existe um suplemento extraído, existe uma substância, né, que é uma proteína encontrada no inhame, principalmente na espécie mexicana, no inhame mexicano, que chama protodiocina, e a protodiocina ela tem uma similaridade estrutural muito parecida com o DHEA humano. Entendi. É uma imitação da natureza, como a soja tem isoflavona, que imita o estrogênio. Então, existem formas mais naturais que a natureza nos dá de uma substância que imita hormônios.
Agora, é óbvio que isso tem que ser sempre com muita cautela, não usar sem qualquer tipo de orientação, mas nos Estados Unidos, o que se faz? Se extrai essa substância do inhame mexicano, se concentra numa cápsula, fica uma dose alta dessa substância e o FDA lá classificou como suplemento alimentar. Tá. Então não precisa nem de receita médica. É vendido em lojas como de grandes redes, de supermercados, inclusive. É verdade. Que é classificado como alimento. Aqui a Anvisa não. A Anvisa não autoriza a suplementação desse composto concentrado pelo risco teórico de desencadear algum tipo de câncer. O que os estudos já mostraram que não. Óbvio, entre o remédio e o veneno, Carol, eu falo sempre isso, é a dose. Primeiro, usar quem não precisa em dose alta. O excesso de estímulo hormonal não é bom para ninguém. Se o nosso corpo produz mais hormônios do que deve, é uma patologia. E por que se suplementar excessivamente não seria problemático? É lógico que é. Então, lá fora é liberado, aqui no Brasil não. Mas a gente tem uma maneira de estimular esse tal DHEA. É o inhame. O inhame está aqui, é um alimento que contém a protodiocina. Óbvio que junto com o inhame vem as calorias do inhame. Então, não vá se entupir de inhame para produzir muito hormônio e ficar mais gordinha do que deve. Mas é um tubérculo, né? Um alimento extremamente saudável, até 1 ou 2 porções ao dia. Eu acho que para quem está passando dos 30, coloca um pouco do inhame no dia a dia. A fonte de carbo bacana, né? E tem a protodiocina, a gente tem a maca peruana, eu trouxe aqui, no Brasil a gente não encontra a maca propriamente diretamente, não, mas a gente encontra o extrato dela na forma de pó. Está aqui nesse pozinho aqui, ó, na frente do... E o que faz a maca peruana? A maca peruana também tem substâncias que estimulam o DHEA, que imitam o DHEA. Então, ou alimento inhame, a suplementação de maca, você pode usar uma colherzinha de chá até 2 vezes ao dia, misturado num suco. Existe também pronto, você compra em locais que vendem canela em pó, vai nesses mercadões aí, você encontra na forma de suplementação. Existe também na forma de cápsulas com orientação. Eu acho que tudo que mexe com hormônio, com orientação médica, Carol. Não, sem dúvida. Sinceramente, a gente tem visto em internet as pessoas querendo usar sem qualquer critério, tome cuidado, isso é muito arriscado. Sempre com orientação de um profissional qualificado para isso. Né? Existe também a suplementação, existe aqui o ovo, né? Eu trouxe o ovo por quê, Carol? O ovo tem substâncias que também entram na formação dos hormônios andrógenos. Né? Os hormônios chamados andrógenos ou esteroides são a testosterona, o DHEA, a progesterona, o próprio estrógeno. E o ovo tem estudos mostrando que estimula a produção dos hormônios esteroides. Que legal. Tanto que o tal do ovo de codorna para comer, né? Se fala muito aí na música, para justamente tentar estimular um pouco a produção hormonal de quem está com um declínio mais acentuado. E eu tô comendo muito ovo. Só não frite e não exagere na dose. Mas até 1 ao dia eu acho tranquilo. Um ovo e 2 claras. Isso, e aqui a suplementação que a gente pode usar também, aí na forma de prescrição médica, tríbulos terrestres, na forma de cápsula, também estimula o DHEA. Olha que então, legal. uma forma de fazer uma modulação mais light, mas sempre com orientação médica. Alimentos, né, não precisa de orientação médica, só não exagere na dose. Mas os bioidênticos, não, só através de prescrição médica, isso não tem como fazer sem uma boa orientação. Vamos abrir um espaço, Marcos, eu sei que chegaram muitas perguntas para as nossas perguntas e eu vou dar uma sugestão, porque muitas vezes acaba o programa, as pessoas falam, vocês não colocaram nossas perguntas. Então, acho que dá tempo da gente colocar várias perguntas até o final e vamos deixar a tireoide para o próximo programa? Pode ser, tem muita coisa para falar. Porque tem muita coisa de elementos de tireoide. Também acho bacana. Vamos fazer até o final alterações hormonais, então vamos ver a perguntinha do pessoal de casa. Vamos lá. Perguntinhas, hein? Cris, um beijo, Cris. A presença de gordura no fígado atrapalha os transportadores de hormônios? Que pergunta bacana, ela já ligou, então, né, algum problema no fígado com o hormônio? A esteatose não necessariamente. A esteatose é um acúmulo de gordura no fígado, que realmente, por consequência ou do ganho de peso, do aumento da gordura abdominal, ou por uso excessivo de álcool também, mas a esteatose hepática pode aumentar outras substâncias no nosso sangue, que são marcadores chamados inflamatórios, ferritina. Então, não passa por esse aumento dos transportadores de hormônios. Se houver uma interferência muito discreta, não é isso que traria problemas, não. São outros problemas. São outros problemas. Esteatose leva a outros problemas que não seja um declínio hormonal precoce. Geralmente não tem essa correlação. Olha lá. Um beijo, Adri. Deve ser Adri de Adriana, né, Adri? Beijo pra você. Quem é esterectomizada precisa repor quais hormônios? Vamos lá. Depende, a esterectomia é retirada do útero, viu, gente? Se você retira só o útero por alguma condição médica, um mioma, né, alguma patologia, mas preserva os ovários, não tem necessidade de repor nada. A gente chama de esterectomia parcial. Agora, quando a esterectomia total, que é
mais a oforectomia, retira todo o útero. E os ovários, sem os ovários, a mulher entra numa menopausa precoce. Aí tem que conversar com o médico para saber qual vai ser a conduta dali para frente. E muitas mulheres precisam de fazer uma reposição, principalmente quando é numa idade ainda dos 30, 40 anos e para não ter uma menopausa precoce se usa às vezes a reposição. É porque deixou de produzir pela falta do ovário, aí é a reposição. Porque o ovário que é responsável, além dos hormônios do recado da hipófise, também tem produção hormonal nos ovários. Isso, porque preservou os ovários, continua com estímulo normalmente. Só não vai menstruar pela falta do útero. Tá? Mas isso não influencia, não. Mais perguntinha do público na tela. Vamos agora, só tirando dúvidas. Tá pronta, Mar? Tum, tum, tum. Vai. Aí. Não, quase. De novo? Vamos lá. Tum. Ainda não? Ainda não. Uma atrás da outra. Perguntinha até o final do programa. Deixa eu então fazer uma pergunta minha. Tá. Então eu vou encerrar com a pergunta minha. O negócio é o seguinte, doutor Roberto. A gente já entendeu que hoje a gente vive numa sociedade que tudo que está em contato com a gente interfere para ocasionar esse quadro que você acabou de explicar. Não dá, o estresse convive com a gente, as preocupações também, a cobrança química, o conservante, nananã. Entendemos o que a gente pode fazer com a alimentação. Eu queria que você fechasse falando de atividade física. Atividade física pode mudar tudo isso aqui? Tudo. Atividade física é o nosso melhor medicamento, não excessiva, né, Carol? Porque o excesso é tudo questão de dose. O excesso desgasta o corpo. Então, atletas de elite que fazem um esforço muito intenso acabam tendo mais lesões. Mas a atividade física leve a moderada, com frequência, é um divisor de águas e estimula, inclusive, a produção hormonal. Tem alguns hormônios que melhoram na atividade física, o tal do IGF-1, que é um hormônio que é derivado, que é produzido pela ação do GH. Quem faz mais atividade física tem uma produção melhor de IGF-1, que é um hormônio que ajuda a gente a manter nossos músculos, né? E para encerrar, Carol, acho que vale a pena deixar o quê de mensagem, né, nessa jornada que a gente está fazendo aí. A gente combina aí com a tireoide, sem dúvida, na próxima etapa. Ninguém merece viver com perda de qualidade de vida, Carol. Envelhecer é normal, todos nós envelheceremos. Escutar das pessoas do seu lado, não, é normal, você está mais velho, porque você está cansada, fadigada, indisposta, dormindo mal, libido baixa, ganho de peso, dificuldade para emagrecer. Não, isso não é normal. Não ter doença não quer dizer que isso seja normal, porque não tem uma patologia às vezes instalada, mas tem desequilíbrios. E onde está esse desequilíbrio? Procure um bom profissional, pode ser nutricional, pode ser hormonal, e é tudo possível de ser corrigido, Carol. Procure seu médico. E claro, eu vou deixar um site aqui que é uma fonte de pesquisa maravilhosa do queridíssimo Dr. Roberto Navarro, nutrasaude.com.br.